palavra, né, para que Deus venha falar através dessa vida que é a irmã Kátia. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, nesta manhã, Senhor, meu Deus, te apresentamos a tua serva, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, guia ela, Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Pai. Que ela diminua para que o Senhor cresça na vida dela, Pai. Senhor, dê sabedoria, dê discernimento, Pai. Sim, que não apareça o homem, mas sim, Pai querido, o Senhor, Pai querido, na vida dela, Pai. Abençoe grandemente esta tua serva, Senhor. Capacita ela cada dia mais, Senhor, meu Pai. E Deus, envia outros servos, Pai. Envia, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a outra serva para que possa pregar a tua palavra também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Para você pega só Que lindo a casa do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Vamos continuar a adorar o nosso Deus, a exaltar o nosso Deus. Peraí. Aqui? Glória a Deus. Vou ter que falar bem pertinho. Difícil vai ser eu ficar parada aqui, né? Deus seja louvado. Todo mundo está me ouvindo? Glória a Deus. Amém. Muito bom estar aqui mais uma vez na casa do Senhor nesta manhã maravilhosa e ver rostinhos novos. Não tem como não comentar, viu, irmãs? Estou muito feliz pela presença das irmãs aqui conosco e que não seja a primeira vez, que vocês voltem mais e tragam mais gente. Amém? Que o coração de vocês possa estar aberto para ouvir o que Deus tem para você. E não fique esperando nada da irmã Kátia, porque a irmã Kátia não tem nada para vocês. Mas eu sei que vocês já viram a presença de Deus aqui, sentiram e vão continuar ainda mais no restinho aqui do nosso culto. Que Deus irá falar conosco mais um pouco. Tirar aqui. Isso. A palavra para nós nessa manhã está em Marcos, no capítulo 10, no verso 46. Capítulo 10, Marcos 10, no verso 46. Amém? Todas acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando a si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui. Amém? Glória a Deus, o nome de Deus seja exaltado. O que você quer que Jesus faça por você?
Você vai continuar a mendigar? A história que nós lemos fala de um cego chamado Bartimeu, onde muitos de nós já sabemos, já conhecemos a história. É um homem que ali mendigava por vários anos e no qual ele tinha até uma identificação naquela época. A quem mendigava, né, também pela cultura, tinha que estar sendo identificado para fazer certas ações. E a palavra fala que ele usava uma capa. Essa capa dava a ele o direito de poder pedir às outras pessoas, de poder mendigar o que ele precisava para sobreviver. E ali a população, vendo esse sinal, essa autoridade, né, que era dada a ele, né, essa liberdade, vamos dizer assim, aí cada um de acordo com o que dava, acredito que ajudava. Quem que não ajuda o mendigo hoje? Né? Hoje a gente tem a descrição, infelizmente, de mendigo pelas vestes, não é isso? Aonde vemos, eles se encontram debaixo de ponte, debaixo de algum lugar, as vestes sujas, as vestes rasgadas, né? Cabelo grande ou sem pentear, a gente já identifica, infelizmente, pela aparência física. Além da aparência física dele ali também, ele usava uma capa que dava a ele também ali a não ser proibido de fazer essa ação de mendigar. E ele, sabendo que, né, Jesus passaria por ali, Jesus estava numa trajetória, né, na vida dele, ele estava passando por Jericó, indo para Jerusalém. E indo uma vez para Jerusalém, Jesus não voltaria mais, porque ali ele seria crucificado e iria ser ressuscitado depois de 3 dias. Então, fisicamente, Jesus não passaria mais por Jericó. Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi ali, né, viu, enxergou ali, quando ele ouviu, porque ele não enxergava, mas ele ouviu que Jesus estava passando. E ao ouvir que Jesus estava passando, ele pensou e falou, agora é a minha vez. Agora é a hora. Sem mesmo enxergar, mas ele ouvia bem, ele falou, esse é Jesus de Nazaré. E está passando aqui, eu não posso perder a oportunidade. Você está esperando uma oportunidade? Ou você tem a oportunidade? Ou você está necessitando que essa oportunidade chegue até você? Ou será que a oportunidade que passou por você agora vem na sua mente e fala, puxa, eu deveria de ter feito isso e não fiz, deveria de ter feito tal coisa e não fiz, eu deveria de ter falado tal coisa e não falei. A oportunidade é única em nossas vidas. E uma vez ela passada, às vezes você não tem mais ela de volta. Uma vez dada, você pode ter talvez uma outra chance, mas aquela ali específica, você não tem mais. É igual um culto. Às vezes a gente fala, eu vou no culto, mas eu não fui nesse culto. Mas aquele culto que você não foi, ele não volta mais atrás. Você pode ouvir, você pode rever as pregações que são faladas, que foram ministradas. A gente ouve quantas vezes a gente quiser. Mas aquela sensação daquele culto que você estava fisicamente presente, que você estava ali determinada, aí não há de novo. Pode ter outras. Entenda que eu não estou falando que não vai acontecer. Vai ter outras, mas não aquela que você estava naquele dia. Não é assim? Estou falando alguma coisa que não seja, que a gente já passou, né? Não só de culto, mas de algumas outras coisas. Ali, então, Bartimeu aproveitou a oportunidade que teve em suas mãos e falou, agora eu não vou deixar passar. É agora. E começou ali a usar da sua estratégia e inteligência. E qual foi? Começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagine uma multidão, mas é multidão muito grande. Eu nem sei onde que Jesus estava, se estava perto, estava longe, estava lá no fim, né? Eu não sei que percurso que estava, mas ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está assim nessa manhã? Você já está nesse estágio? Oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E ali ele começou a gritar. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas o impediam. Tem alguém te impedindo? Tem alguma coisa te atrapalhando para você conseguir aquilo que você quer? E tem um detalhe, eles não vão parar.
seja o que for que você quer, seja qual for o impedimento, eles vão continuar. Não vai pensando que vai parar, pelo contrário. Quanto mais você quer algo, mais às vezes é difícil de conseguir. E ali ele gritava, Jesus, tenha misericórdia de mim, e as pessoas falavam, pode parar, para de gritar, você está incomodando, por que você está fazendo isso? Até que um certo momento, Deus já estava ouvindo. Aí Deus fala para os discípulos, vai lá, busca ele. Vai lá buscar ele, eu quero falar com ele. E aí tem a situação, né? Os discípulos vão até Bartimeu para buscá-lo e para dizer para ele que agora chegou a sua hora. Olha, o mestre te ouviu. E aí ele foi. E quando ele levantou, a palavra do Senhor fala no 50, que ele lançando de si a sua capa, ele levantou-se e foi ter com Jesus. Ele teve a atitude de dizer, agora eu não vou mendigar mais. Agora eu não quero mais mendigar. Chega. Ele jogou a capa para trás, levantou-se e foi até Jesus. E quando chegou perto de Jesus, Jesus ia fazer a pergunta simples, né? E objetiva. Jesus foi bem claro na colocação dele. Porque no meio de uma multidão tão grande, tão grande, tão grande, aos nossos pensamentos humanos, como você ouviria uma pessoa gritar? Imagine você no estádio de futebol, aqueles estádio grande, onde está todo mundo ali, porque ninguém fica quieto. Geralmente, quando há muitas pessoas reunidas, por mais que você está conversando com outra pessoa, o som, eles ficam mais altos, e se você estiver falando, ninguém vai ouvir. Você está dentro de um estádio agora, e você está tentando gritar, e está falando, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, tenha misericórdia de mim, dentro de um estádio tão grande, onde você, na sua cabeça, pensa, Deus não está me ouvindo, pois Deus está te ouvindo. No meio de uma multidão, você sabia que Deus te conhece? No meio de uma multidão, você sabia que Deus reconhece a sua voz? Você sabia que Ele sabe quem é você? Eu posso não saber. No meio de uma multidão, num estádio de futebol, Samara me gritar meu nome do outro lado da arquibancada, jamais eu vou ouvir. E a mesma coisa ela, e muito menos talvez até enxergar, mediante a distância, a não ser com as câmeras. Mas Deus não. Ele viu você aqui, Ele te ouviu aqui e Ele te conhece. Chamou Bartimeu. Bartimeu na frente de Jesus. Imagina a cena. Cara a cara. Tete a tete. Você está cara a cara com Jesus hoje. Você está tete a tete com Ele. E Jesus te pergunta, que queres que eu te faça? Você conseguiu, nesse momento dessa pergunta, discernir o que você quer? Tem certeza? Falo por mim mesma, porque nós, às vezes, temos várias coisas, nós queremos várias coisas, nós desejamos várias coisas, e não é ruim. Isso Deus fala que não é ruim, é bom, né? Só que quando Deus faz a pergunta, o que queres que você faça, você tem que ter exatamente o pedido pronto. Bartimeu tinha. Bartimeu falou, eu quero ver. E o que você quer? Porque nós temos muitas coisas. Ah, eu quero casa, eu quero comida, eu quero roupa, eu quero pagar minha conta, eu quero sair desse emprego. A gente tem várias coisas que passam em nossa mente, várias situações. Mas se Jesus está agora, nesse momento, te falando, te passando esta pergunta, o que queres que eu te faça? Você está preparada para dizer para Deus o que você quer? Com um único pedido. Imagine você ter uma oportunidade de um desejo. Que Ele não vai realizar amanhã, não. Ele vai realizar agora, já. É imediato, é instantâneo. Você está com ele pronto? Irmãs, eu confesso que eu, particularmente, paro para pensar um pouco.
Porque às vezes você fala, eu quero isso, mas será que eu quero mesmo? Mas e o outro pedido que eu queria? Mas é a outra coisa que eu preciso? Bartimeu não. Bartimeu falou assim, eu quero ver. E quando ele falou isso para Jesus, Jesus olhou para ele e falou, vai. No 52, né? E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse, tá bom, eu já te salvei, eu já te curei. Pode ir, Bartimeu, já fiz o que tinha que fazer, pode ir. Jesus não falou isso. Jesus falou, a tua fé, é a tua, é a minha fé que move. Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. A palavra ainda continua, né, e mostra muitas outras lições para nós nesta manhã. Uma delas é a atitude que muitas vezes nos falta. A atitude de sair de uma parte de conforto para ir para algo desafiador. Às vezes a gente quer muitas coisas, mas a gente não se movimenta para ter as coisas. E Deus vai continuar falando em várias situações até você ter a convicção de que o que você quer está nas suas mãos. E que você vai ter a partir do momento que você entender que a atitude precisa ser executada, precisa fazer. Se eu tiver que beber água, se eu não pegar o copo e não colocar na boca, eu não vou beber água. Se eu só pensar que eu quero beber água, eu não vou conseguir beber. Eu não sei o desejo, eu não sei o que é, mas Deus nos mostra que o que nós queremos, tudo bem, eu vou te dar, mas você tem que fazer a sua parte. Existe também na Bíblia vários exemplos, várias situações onde Deus não deixou nenhum deles. Quando Moisés precisou abrir o mar, ele levantou a mão, teve a ação e a atitude de levantar a mão e o mar se abriu. Quando Davi teve que lutar, né, com o gigante ali, com Golias, ele teve que ter a atitude de ir até em frente, de ir de encontro e falar, eu vou porque Deus está comigo, então eu sei que o rei está comigo, se ele está comigo eu vou ganhar a batalha. Comece a entender e fazer reflexão no seu coração nessa manhã que a resposta e o desejo que você quer está dentro de você. A atitude precisa ser feita, precisa ser realizada. Você precisa incorporar isso dentro do seu coração. E em todas essas ações feitas pelo profeta, em nenhuma Deus deixou de agir. E nenhuma Deus deixou eles desamparados. Só não vai pensando na nossa mente que, mesmo eles fazendo tudo isso, não houve impedimento. Houve várias lutas, houve várias dificuldades, mas todas foram vencidas, porque eles tiveram a atitude de fazer. Eu pergunto para você, você vai continuar a mendigar? Você vai ter atitude. Você vai superar essa multidão. Você não vai desistir daquilo que Deus tem para você. Porque se você desistir, Deus não desiste por você. E se Ele tiver que falar milhões de vezes para você continuar, Ele vai falar. Seja no louvor, seja na palavra, na boca de um irmão, na boca de uma irmã, em alguma ação Deus vai mostrar para você e vai mostrar a estratégia para você continuar. Ele vai tirar você da onde você menos imagina para um lugar muito melhor. Existem também outros exemplos na Bíblia também de superações. A mulher do fluxo de sangue precisou também passar por várias pessoas para chegar onde ela queria. E no simples tocar de uma veste de Jesus, ela foi curada. Zaqueu, né, quando quis ver Jesus, também precisou subir em algo mais alto para poder ver Jesus. Ele não queria nada, ele só queria ver.
E ele também teve a atitude de subir numa árvore maior, né, num lugar onde ele estaria em destaque para que pudesse ver Jesus. Você entende que a multidão que está te perseguindo, a multidão que você se encontra, você não está sozinha? Você entende que Jesus, ele está realmente te ouvindo no meio dessa multidão? Existe um testemunho que eu ouvi, e eu achei bonito da parte do que foi colocado ali, que existia uma irmã que ela tentava, sempre que ia para a igreja, ela nunca falava das pessoas do lado ruim. Ela nunca, por mais que a pessoa seja aquela pessoa ruim, que às vezes a gente fala, a gente comenta, ela nunca falava da ruim, sempre dava uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de boas, de se ouvir, e nunca palavras de para baixo. E um dia esse pastor falou assim, mas essa mulher não fala mal de ninguém? Eu vou ter que fazer uma pegadinha com ela. Vou fazer uma pegadinha com essa irmã, vou ver até onde ela vai. E aí um dia ele chegou e falou assim para essa irmã no meio do culto. Isso é um testemunho que eu ouvi. No meio do culto, ele pegou e falou assim, irmã, eu vejo que você não comenta, né, não fala muito de ninguém, sempre está profetizando palavras boas, deixando as pessoas sempre lá para cima, né, você nunca vê defeito nas pessoas, você sempre vê qualidade, mesmo que essas pessoas não tenham, assim, não enxergamos muito qualidade, mais defeito, mas você nunca fala. O que você tem a falar do diabo? Aí ele falou, agora eu peguei ela. Porque se eu fizer essa pergunta para você, o que você vai falar? Que ele é maldoso, que ele é uma pessoa ruim, que ele é uma pessoa de coração maldosa. O que mais que ele é? Você vai ter várias qualificações dele negativa, né? Desse ser negativo, que é, né? Que é o que ele quer dizer, que ele é um destruidor de lar, que ele é um destruidor de jovens. Aí ele falou, agora eu peguei essa senhora. Aí ela pegou e respondeu assim para ele, olha, irmão, eu tenho uma coisa para falar dele, sim. Ele é perseverante. Ele não desiste de nada. Ele luta noite e dia. Ele é perseverante naquilo que ele quer. Não é verdade? Então, por que você está parando no meio do caminho pelaquilo que você quer? Por que você está desistindo daquilo que Deus tem para dar para você? Que nessa manhã você consiga definir o seu desejo. Que você consiga realmente detalhar o que você quer. Com detalhes, perfeito. Foque em uma coisa, vai uma coisa por vez. Quando você fizer isso, o segundo passo, não desista. Da mesma forma que ela deu essa, de uma certa forma, foi uma qualidade dele, do diabo que ela falou, porque ele não desiste mesmo. Mas que você venha realmente entender essa parte para você. Você não desiste, mas eu também não. Vamos ver quem ganha? Porque eu tenho Deus do lado comigo. Eu tenho Deus de Israel comigo. Onde eu for, ele vai comigo. Você não vai desistir, não? Então eu também não. Essa batalha eu não vou perder. Quanto mais ele lutar, mais você vai ter força para lutar. Quanto mais for difícil, mais vai ser a alavanca que vai te empurrar. Quanto mais você chorar, mais força você vai ter para você enfrentar a caminhada que você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer. Descreva exatamente o que você quer. A palavra fala, batei, batei e abri-se-vos-á. A palavra fala, o que você pede com fé, você recebe. Não é assim, irmã Iraci? O que pede com fé, a gente recebe. Bartimeu nos ensina nessa manhã a atitude. Ele ensina para nós a não desistir mediante a multidão. Ele ensina para nós que ele é uma pessoa que sabia o que ele quer. Então você, se você não sabia, hoje você vai sair daqui sabendo o que você quer. E ele era um homem de fé. Se você achava que você não tinha fé,
você estava enganada, porque você tem. Você não imagina a força que você tem. Às vezes você não sabe usar a fé que você tem, por falta de atitude. É a mesma coisa que eu caminhar. Se eu falar para você caminhar num lugar onde não tem piso e você vai caminhar sem enxergar o piso, a fé é caminhar e ter a certeza de que Deus está pondo o piso para você pisar. É assim a fé, é assim que nós vamos aprender a usar a nossa fé. É acreditar naquilo que você ainda não viu, mas que você tem certeza que isso vai acontecer. Porque quando a gente faz um pedido para Deus, quando você usa da sua, não vou dizer da sua inteligência, mas quando você faz aquele pedido certinho, corretamente para Deus, Ele não só atende aquilo que você quer, mas Ele sempre te dá a porção dobrada. Não é assim? Nossa, Deus, eu pedi só uma coisinha, eu pedi só um carrinho, né? Eu pedi só uma coisinha pequena, o Senhor me deu uma limousine, né? Um carro. Então, quando a gente pede certo, você tem a certeza que Deus vai te dar a mais daquilo que você deseja. Porque você vai aprender a usar da tua fé. Amém? Aí você para, fechando a nossa mensagem, você fala assim, mas quando que eu sei que eu tenho essa fé? É só você olhar se você tem o que você quer. Você já tem o que você quer? Não ainda. Então você não está usando a fé suficiente para ter o que você quer. Então o dia que você usar a fé que você tem, você terá realmente o que você deseja ou até a mais, porque Deus é um Deus perfeito. E perfeito, Ele não demora, e sim Ele capricha. Amém? Deixo para as irmãs essa palavra, finalizando que a fé, ela funciona de acordo com que você dirige ela. Como você está dirigindo ela? É igual um veículo, né? Se você acelera muito, ele vai muito, corre muito. Se você tira o pé do acelerador, tendência é diminuir. Se você freia, para. Como é que você está com a sua fé? E não saia daqui pensando que não tenha, porque você tem. Só que acelera ela agora. Pisa fundo, irmã. Pisa fundo sem medo. Sem medo. Porque Deus esteve com todos os profetas. E Ele está com você em todas as suas ações. Em todas as suas atitudes. Em tudo que você for fazer. Não tenha medo de errar. Basta você ter a atitude de fazer. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E o nome de Deus seja sempre louvado. Amém? Vamos orar para agradecer mais essa manhã maravilhosa, mais esse culto que Deus nos permitiu, mais uma semana vencida, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Pai. Santo, 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 santo. Aleluias.
que não estamos mais sozinhos aqui, ó Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor, por todas as coisas e que o Senhor venha estar conosco hoje e sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Eu agradeço, ó Deus, por cada irmã que está aqui, pelas nossas vidas presentes neste lugar, ó Pai. Bendito seja, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória, ó Pai, nossas vidas com o Teu altar, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Aleluias. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos todas agradecer, né? Agradeço, na verdade, a presença de todos mais uma vez aqui presente, inclusive a nossas visitantes, que sejam bem-vindas e que voltem sempre, tá bom? Uma ótima final de semana para todas, né? Que todos possam ter a sentir a presença de Deus. Né? É difícil fazer toda essa programação, é a primeira vez, que vocês possam nos perdoar em qualquer falha, né, nesta manhã, mas eu sei que um pouquinho de Deus conseguimos levar até vocês, né, que estão nos assistindo, ao coração de cada um, e a nós que aqui estamos seremos cada dia mais aprendendo com o Senhor a palavra de Deus, amém? Ele quer um louvor, hein? Alguém quer um louvor? Um louvor? Alguém sente no coração? Ninguém? Uma Iraci? Qual que ele agradece? Não, é gratidão? Aleluia, Jesus. Maravilhoso estar aqui nesta manhã. É muito bom saber que Deus não desiste de nós. É muito bom saber que Deus está conosco. Aleluia, Deus. Grande Deus. Os primeiros a gente sempre fica aqui, depois, né, a gente acerta. Vamos agradecer a Deus. Te agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. Tenho tão pouca coisa que pedir, mas tenho muito que agradecer. Te agradeço pela família que amo tanto e pelo lar abençoado que me deu. Enquanto muitos vivem na solidão, sem amor, sem um lar que seja seu. Te agradeço pelos meus olhos que contemplam as maravilhas da tua criação. Há muitos cegos que choram sem consolo, porque vivem dia e noite na escuridão. Pelos meus braços com os quais trabalho, enquanto muitos estão a mendigar. Pela voz com a qual eu canto, existem mudos que nem podem falar.
fizestes para ser uma salva por teu amor. Tu me fizeste herdeira do teu reino, enquanto tantos não conhecem o Salvador. Oh, quantas coisas tenho que agradecer-te. Nesta canção não consigo enumerar, mas o Senhor que conhece meu coração compreende a gratidão no meu cantar. Amém. Está bom assim? Todos estão bem? Glória a Deus. Dá um glória a Deus para dizer que vocês estão aqui. Amém. Irmãs, irmãos, eu não estou sozinha, tá? Existe gente aqui conosco também. Tem umas irmãs aqui poderosas do glória. Venha fazer glória conosco também aqui e adorar o nome de Deus. Amém? Vamos agradecer e encerrar o culto. Amém? Senhor, que o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco, que habita os nossos corações, nos acompanha hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.